Olá, amigas, amigos, sejam bem-vindos à nossa conversa de todas as terças-feiras. Se você está me ouvindo agora, certamente você está me acompanhando pelo canal do YouTube, porque nós estamos iniciando, aguardando a entrada dos seguidores que estão sendo avisados. Boa noite, Brenda Mendonça. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Simões SPC. Boa noite, Maria Bernadette Carvalho. Berna, boa noite. Boa noite, Silvana Reis. Boa noite, Raquel, Terapias Integrativas. Maria Flor, Coque Damas. Boa noite, Deise Tunes. Nós estamos aí iniciando a nossa conversa dessa noite de um tema mais complicado, o nome, mas vocês vão ver que o tema é bastante interessante. Boa noite, Júnia Santos. Boa noite, Mádia Carolina. Então, Kátia Maria Delfino, boa noite. Boa noite, Alessandra Lemos. Nós hoje vamos falar sobre epigenética. O que é e quais são as suas repercussões em saúde mental. Em especial, como que a epigenética explica determinados quadros nosológicos, como é que a epigenética explica os resultados dos tratamentos em espiritualidade. Então, nós hoje vamos estar falando muito desse contexto, embora, num primeiro momento, nós vamos buscar falar de maneira mais simples o que seja epigenética. Boa noite. Sejam bem-vindos todos vocês. Nós vamos aguardar mais um minutinho aí a entrada das pessoas, porque estão sendo avisadas. Nós estamos ao vivo. Não percam essa oportunidade de conhecer o tema, lembrando desde sempre que essa live não fica gravada no Instagram. Só depois de um tempo que ela é editada e ela vai para o nosso canal do YouTube. Você que está me acompanhando aí, se não conhece o nosso canal, nós estamos convidando vocês a conhecerem Dr. Roberto Lúcio, Saúde Mental e Espiritualidade. Se inscrevam, isso é importante, né, para que as pessoas saibam que tem pessoas interessadas nisso, para que a plataforma veja e possa divulgar para outras pessoas que buscam o tema de saúde mental e espiritualidade. Marquem a notificação. Todas as semanas nós temos um tema novo, uma live, um comentário, um seminário do qual que eu participei, uma palestra. Boa noite, Ana Laura. Boa noite, Célia. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Nancy Vale. Aires Luz, boa noite. Então vamos começar? Estamos aí na hora. Boa noite, querida Meire Moreira, querida amiga. Vamos começar a nossa conversa sobre o que seja epigenética, né? Que conceito é esse? Por que eu trouxe esse tema? Lembrando que etimologicamente, né,
nós temos aí um, um prefixo ep, que é um prefixo latino, que fala sobre, né, ou ao lado da genética, ou acima da ação da genética. Então, nós vamos ver que, historicamente, se acreditava que quando fosse desvendado todo o mapa do nosso DNA, nós entenderíamos todas as questões ligadas à vida humana e ao adoecimento humano. E isso não foi verdade. Embora seja uma descoberta importante, nós sabemos que os resultados para muitos foram insatisfatórios, para outros foram decepcionantes, porque se esperava algo muito espetacular, muito maravilhoso do DNA humano, e o nosso DNA é um pouquinho diferente do DNA de um camundongo. Então, nós fomos descobrindo essas coisas. E a epigenética, ela veio para explicar alguns fenômenos que acontecem e que não estão vinculados à genética, que modificam o funcionamento genético sem mudar a estrutura do DNA, ou seja, ele paralisa uma parte, ele estimula outra parte, esse fenômeno modifica de tal maneira que o funcionamento do ser modifica, tanto negativamente no que condiz a questão da doença, quanto pode modificar positivamente, trazendo alívio, melhora da saúde da pessoa. A epigenética é uma área da pesquisa científica que demonstra como elementos externos, como as influências ambientais afetam a expressão de um gene da criatura. Ou seja, nós nascemos com uma carga genética. Nós trazemos uma herança, né? O DNA ele tem uma forma helicoidal e ele tem duas hastes, uma que vem da mãe, a outra que vem do pai, e se congregam essas estruturas e isso traz todas as mensagens que constroem o corpo humano, que trazem as propensões às doenças, que trazem as aptidões das pessoas, que trazem comportamentos que são herdados por nós. Muita gente observa, mas às vezes não consegue entender que as pessoas têm comportamentos, têm condutas que eles herdaram dos seus pais, ou da mãe ou do pai, né? Eu sempre, quando falo isso, lembro de um sobrinho que ele não conheceu o pai dele. O pai dele, quando faleceu, ele não tinha feito 1 ano de idade. Então ele não tem lembranças a não ser por fotos da pessoa do pai dele. Mas desde pequeno ele tem comportamentos específicos, muito específicos, semelhantes ao pai dele. Tem hora
que ele faz determinados gestos que a gente que conviveu muito próximo com o pai dele é como se fosse o pai dele fazendo as mesmas gesticulações. E isso é uma herança. Só que se acreditava que essa herança vinda no DNA, porque o DNA, né, ele está no núcleo da célula, ele é que carrega toda essa mensagem, que isto explicaria todas as questões humanas. E nós sabemos que não. E esse DNA que influencia o RNA, que é, é como se seria uma cópia do DNA, no sentido de dar determinadas ordens para a célula, para o organismo. E esse RNA, sim, ele pode ser modificado na estrutura. Hoje se sabe que ele pode, por mecanismos muito delicados e reais, ele pode cortar um pedaço, né, da haste e trocar de lugar. E a simples troca com a organização, né, daquelas 4 letrinhas fundamentais do DNA e do RNA, ele, ao mudar isso, ele muda o funcionamento celular e ele pode trazer um bem-estar diferente, como ele pode trazer uma marca de adoecimento na vida da criatura. Então, nós vamos ver que a epigenética, né, nós temos uma outra palavrinha difícil que se chama epigenoma, que é o conjunto das marcas químicas que alteram a expressão dos genes sem o comprometimento da estrutura dos mesmos. É esse epigenoma, né, esse conjunto de marcas químicas, de moléculas que modificam a expressão do gene. O que significa modificar essa expressão? É como vamos pegar a expressão do rosto, e vocês estão vendo a minha expressão agora, uma marquinha viesse e obrigasse um dos olhos a ficar fechado. Ou que mudasse, né, essa marca que está presente no meu rosto. Ou que não deixasse expressar a cor do meu cabelo em determinada região da haste do RNA. Do DNA, mandando para o RNA essa informação modificada, mudando todo esse processo. Então, esse epigenoma, ele explica o porquê de que gêmeos univitelinos, ou seja, aqueles que nasceram de um espermatozoide único e de um óvulo único, que ele tem um DNA idêntico, um e outro gêmeo, mas que eles apresentam uma expressão de comportamento, uma expressão de saúde, uma expressão de doença bastante diferenciada. Nós, então, podemos dizer, né, que quando surgiu essa expressão, e ela surgiu
no final do século XIX, mas só quando na época nem se pensava nesse conhecimento do DNA, né, na ideia de se que haveria algo além da hereditariedade para explicar o porquê de que experiências iniciais da vida, e nós sabemos hoje que não é só isso, essas experiências podem acontecer em momentos diferenciados, elas podem ter uma repercussão ao longo da vida. Há um trabalho da Universidade de Harvard ligado à clínica pediátrica demonstrando o quanto o ambiente, o processo educativo, as experiências positivas e as experiências traumáticas da criança nos seus primeiros meses, nos seus primeiros anos de vida, quanto que isso pode ser determinante para o surgimento de um comportamento ou de um adoecimento mais à frente. E há trabalhos, né, essas pesquisas elas vão se multiplicando em termos de abordagem, que acredita que essas marcas que chegam nessa criança, elas podem ser transmitidas para os seus filhos, né, para aqueles que vão herdar a sua, o seu conjunto genético. Então, o código genético de um indivíduo ele é formado por uma cadeia de genes que são advindas do pai e da mãe. E esse código genético é que orienta o desenvolvimento do indivíduo. Nós já falamos isso. As experiências durante a vida, especialmente na infância e na adolescência, podem reorganizar as marcas epigenéticas que regulam a expressão do gene ou do conjunto deles, de modo que possa inibir ou fazer eclodir uma manifestação genética sem que o DNA perca a sua estrutura. Então, o DNA ele é único desde o nascimento até a morte. Então, nesse caminho, ele é único. Mas a sua expressão, ela pode ser modificada pelas experiências, por situações que um indivíduo vive. Vamos colocar algumas coisas aqui. Vamos começar do campo orgânico para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Uma mãe que ingere álcool durante a gravidez, né, ela pode alterar, né, a expressão genética dessa criança por afetar o próprio DNA ou uma estrutura nesse contexto. Então, isso é algo que hoje está muito claro. Tabaco, drogas, álcool, quanto que isso pode prejudicar a inteligência, o desenvolvimento, o surgimento de quadros orgânicos, de doenças orgânicas, de deficiências físicas a partir
desse contexto. Mas a vivência a partir do nascimento, de todo esse ambiente que envolve a família e o próprio ambiente do planeta, as coisas que nós estamos vivendo, a toxicidade, né, a poluição que a gente vive, isto pode afetar a expressão genética. Pais agressivos, pais irritadiços, pais omissos que rejeitam, que não acolhem essa criança, eles podem provocar alterações orgânicas, surgem essas marcas genéticas que mudam a expressão do gene, trazendo um quadro de adoecimento ou um distúrbio de comportamento dessa criança. Então, o epigenoma pode ser influenciado por experiências positivas ou negativas. Então, você imagina as crianças que se encontram hoje no meio da guerra na Ucrânia, na faixa de Gaza, as crianças que enfrentam as milícias e os exércitos corruptos em toda a África, em grande parte dos países mais pobres do Oriente. Uma criança que vive num ambiente tóxico do ponto de vista de estrutura social, em qualquer cidade grande de qualquer país, e no nosso Brasil isso sobra, essas interferências podem modificar negativamente a vida dessas pessoas. Isto é extremamente importante. E se para muita gente isso parece óbvio, tem muito pouco tempo que essas ideias foram crescendo, que elas foram se expandindo. E hoje, cada vez mais, se fala em epigenética e algumas pessoas querem delimitar essas modificações com substâncias químicas, com contatos com essas coisas. Mas não é só isso. O comportamento humano, o ambiente sociofamiliar que as pessoas vivem, vão levar ao surgimento de moléstias. E isso não acontece só na criança, isso não acontece só no adolescente. Há trabalhos, e nós não vamos citá-los aqui nesse instante, mas há trabalhos científicos mostrando a eclosão de câncer, e a epigenética é uma área de pesquisas muito relacionada com o surgimento de câncer. Há determinados cânceres que surgem vinculados a determinados tipos de experiências. Que ou aconteceram quase imediatamente, ou que ficaram guardadas na criatura e se expressaram em determinado momento numa manifestação cancerígena ou cancerosa,
a gente poderia dizer aí, dentro desse contexto. Uma constatação bastante importante é que quanto mais jovem o cérebro, mais ele é suscetível a expressões determinadas pelos fenômenos epigenéticos. Por isso a preocupação de pediatras, de psiquiatras infantis, de psicólogos, terapeutas que trabalham com criança, de tentarem proteger, né, e desenvolver um ambiente mais saudável para as crianças, reduzindo as repercussões negativas quando jovem ou quando adulto. Essas informações, elas precisam estar bastante claras para nós, porque elas vão nos explicar inúmeras condições que se diz aí, por exemplo, por que fulano apareceu com câncer que na família dele não tem, ele é o único que tem determinada doença. Hoje, quem ainda não viu, mas está na minha publicação no Instagram, agora da parte da tarde, um vídeo que eu recebi, eu repostei, porque ele é muito bem montado, é uma informação leve de coisas muito graves, que foi montado por um terapeuta floral que eu não conheço, chama-se Eli. A gente agradece a ele pela capacidade de colocar isso para todos nós, que diz desses adoecimentos que nós temos e que o nosso corpo expressa a partir da nossa raiva contida, do nosso medo guardado, a partir da nossa ansiedade que toca todo momento no nosso organismo, das nossas angústias, das nossas decepções. A gente guarda isso dentro de nós e isso vai se constituindo em um material tóxico que hoje ou amanhã ele vai aparecer em determinada área do corpo dizendo: olha o que você está fazendo com você ao guardar essas coisas. Então, nós vamos, um modelo que explica a epigenética, e nós fomos buscar num biólogo, um grande estudioso chamado Bruce Lipton, que escreveu um livro muito interessante, chama-se A Biologia da Crença, aonde que ele explica por que a crença, as crenças espirituais, a crença num Deus, a crença no transcendente, ela pode modificar o curso de uma doença, ela pode levar o indivíduo a uma situação positiva, como nós sabemos, já falamos isso aqui, essa experiência pode ser um coping negativo, ou seja, uma ferramenta negativa que leva ao adoecimento da criatura. O Bruce Lipton, ele no livro, ele explica que a membrana celular, a membrana que envolve a célula, ela é um semicondutor.
ou seja, ela pode conduzir partículas positivas, negativas, de dentro para fora, de fora para dentro do, da célula, da estrutura, do corpo celular. E essa condução, essa membrana, ela não passa tudo. Ela tem os seus controles. E que a estrutura dessa membrana se assemelha, a um cristal líquido. A um cristal que está liquidificado. E hoje já se sabe que essas membranas, elas têm portas e canais. Ou seja, elas têm áreas que estão fechadas, que se abrem para fora ou para dentro. E elas têm canais que determinadas substâncias conseguem, determinadas moléculas conseguem passar por elas e adentram a célula ou saem da célula. Vamos vendo essa coisa. Então, para repetir, para vocês entenderem, a membrana celular é um semicondutor e a sua estrutura é a de um cristal líquido e ela contém portas e canais. Vou repetir. O chip é um semicondutor, a sua estrutura é um cristal líquido e ele tem portas e canais. E não errei, não. É o chip. A semelhança de um chip, a estrutura, a função é semelhante à estrutura da membrana celular. Então, eles conduzem essas coisas. Desta perspectiva, vem uma hipótese, um modelo, que leva a uma conclusão, e isso se busca cada vez mais explicar, que as membranas celulares podem ser programáveis e que este programador ele está fora da célula. O meu afeto e desafeto, a minha raiva, a minha passividade, a minha possessão e a minha rejeição, as substâncias tóxicas que chegam para uma criança, um jovem, um adulto do mundo externo, podem reprogramar uma membrana e mudar o funcionamento de uma célula, e no caso de uma célula cancerígena, fazer com que o câncer se desenvolva. Por que eu falei uma célula cancerígena e se desenvolver? Todos nós, todos vocês que estão me escutando agora, nós temos células cancerígenas circulando no nosso organismo. Há um controle do organismo para que elas não cresçam, porque elas se multiplicam de uma forma desenfreada, elas são egoístas, então elas querem uma alimentação toda para elas, e elas vão matando as células sadias e elas vão ocupando esse espaço de uma forma desordenada. Da mesma forma, essas membranas, atacadas por inúmeros fatores, podem
modificar o funcionamento de áreas cerebrais, levando a deficiências, a transtornos de personalidade, de conduta, a transtornos de ansiedade, de depressão, levar um quadro psicótico. Esses encontros, eles eclodem situações. Um desses encontros que a gente tem falado algumas vezes, e as pessoas têm dificuldade, né? E está um dilema no Brasil com essa questão, se libera ou não a maconha, né? E as pessoas leem o que o Supremo está fazendo como uma liberação, né? Pelo menos até onde eu entendo, o Supremo está determinando a quantidade da droga que, se encontrada com alguém, determina que ele é portador e não traficante. Mas a maconha é o canabidiol, o tetra, né, hidrocanabidiol, ele é uma substância que modifica o funcionamento de células neuronais em pessoas que têm predisposição à psicose, levando esses indivíduos a alucinações, delírios e a quadros que podem permanecer pelo resto da vida. Vamos, né, entender ainda nesse modelo o seguinte: o núcleo seria um disco de memória, né, numa linguagem bem sofisticada de tecnologia, um disco rígido que carrega a programação do DNA, que codifica a produção das proteínas. Mas o núcleo, ele não seria o responsável pela programação das células. Né? No caso do fenômeno epigenético, os dados que fazem essa programação no fenômeno epigenético, eles são inseridos através da membrana celular. Ou seja, a minha ação externa, né, vamos lembrar isso, a minha ação externa, ela leva a mudanças. Porque o meu humor pode fazer o meu sistema gastrointestinal funcionar bem ou mal. A minha tristeza pode desencadear quadros respiratórios graves. A minha incapacidade de expressar e vivenciar a minha alegria pode eclodir um quadro cardiovascular sério. Essa linguagem que eu estou trazendo, ela não é nova, ela não é minha. Ela pertence a um conhecimento milenar que foi divulgado através da medicina ayurvédica, através da medicina chinesa. E a experiência minha nesses mais de 40 anos trabalhando com psiquiatria me demonstra que isso é uma verdade. Né?
Só um fato histórico muito interessante. Os escritores do período romântico, né, no final do século XIX, no início do século XX, né, eles tinham uma marca muito comum de uma tristeza intensa, uma depressão, e era muito comum o surgimento de quadros tuberculosos e eles morrerem de tuberculose. O que a gente vê é que muitas vezes a leitura materialista reducionista, que quer explicar tudo na matéria, rejeita essa observação que a prática nos mostra com muita clareza. Muita clareza. Então, nós vamos, a partir disso tudo, percebendo, né, que os elementos que podem atuar no DNA através do epigenoma, eles podem ser fatores intrínsecos, fazem parte da realidade do indivíduo, né? Eles modificam o funcionamento, eles agridem a estrutura, né? Nós vemos isso em determinadas substâncias que se tornam em grande quantidade tóxicas e que atingem o cérebro ou órgãos importantes e que fazem com que o indivíduo adoeça, com que células se destruam, que se modifique a condição de saúde do indivíduo. E nós temos os fatores extrínsecos, aqueles que estão fora de nós, que estão no nosso ambiente, que estão nas pessoas que estão ao nosso redor, na sociedade onde nós vivemos, no ambiente poluído de uma cidade grande, ou de uma maneira positiva em ambientes onde a natureza é preservada, o ar é mais adequado, a água é uma água não contaminada, e todos esses elementos ajudam muito na questão da saúde. Desculpem, houve um probleminha aí, nós já voltamos ao vivo, estamos aí reconectando. E então nós estávamos falando disso, inclusive do ambiente. Uma criança que nasce num ambiente de guerra, uma criança que nasce numa comunidade violenta na periferia das cidades grandes, uma criança que nasce num lar tranquilo, elas vão ter experiências e vão ter marcas diferenciadas na sua vida, no seu dia a dia, em tudo aquilo que elas têm. Os receptores da membrana, eles ativam as proteínas que são chamadas executoras. Elas agem como uma central de processamento de dados, uma CPU. E essas proteínas, elas convertem as informações ambientais em uma linguagem comportamental biológica. Então, a influência do ambiente vai fazer surgir determinadas proteínas. Essas proteínas vão atuar na membrana,
através das ordens da membrana, que são as proteínas executoras, e elas vão mudar o comportamento biológico do indivíduo, podendo, no sentido negativo, piorar a situação da criatura, e uma influência positiva, melhorar o estado de saúde desse indivíduo. Quando a gente fala em epigenética e saúde mental, nós temos algumas coisas para dizer que são muito importantes. Geralmente, os transtornos mentais possuem um fator genético. Cada vez mais, as doenças ou transtornos mentais, eles são multifatoriais, ou seja, são vários fatores, e entre eles os fatores genéticos. Então, sabemos que filhos de esquizofrênicos têm maior tendência a apresentar esquizofrenia. Descendentes de bipolares têm maior chance de ter transtorno bipolar, e se o pai e a mãe tiverem essa carga genética, a chance ainda é muito maior. Mas não existe uma clareza em relação aos genes específicos e de que forma eles se manifestam para desencadear esses transtornos. Então, as pesquisas ainda buscam isso. Com o tempo, houve um progresso importante, mas ainda existe uma questão que a comunidade científica busca melhor compreender, que é porque, no caso de gêmeos idênticos que possuem os mesmos genes, é comum que um transtorno mental se manifeste em apenas um dos genes. E quando a gente fala de epigenética, há experiências, há pesquisas que acompanharam gêmeos univitelinos e gêmeos não univitelinos, né, gêmeos que são originários de 2 espermatozoides e 2 óvulos diferentes que foram fecundados ao mesmo tempo, né, e às vezes nasce um menino, uma menina, e os traços totalmente diferentes. Eles foram acompanhados, eles foram separados e foram colocados em ambientes onde foram criados, e muitas vezes criados de forma totalmente diferente. Um num ambiente saudável, tranquilo, afetivo, acolhedor, com recursos positivos, e outro num ambiente complexo, de violência, de abusos e de falta de alimento, de miséria, de várias doenças quando crianças. E a gente vai ver que essas crianças, embora aí falando dos univitelinos, tendo DNAs semelhantes, vão ter comportamentos bastante diferentes e vão apresentar transtornos e adoecimentos, às vezes bastante diferentes. Então, essa questão, ela evidencia que quando se trata de transtorno mental, o componente genético é importante, mas ainda há outros fatores igualmente importantes em jogo. Nós não podemos considerar que o adoecimento no campo da saúde mental, ele ocorre só por fatores genéticos e bioquímicos. Nós não podemos nos colocar e nos manter nessa situação.
Então, a gente tem que ver que existem fatores, principalmente fatores emocionais, quanto mais jovem é o cérebro, que pode modificar a vivência dessa criatura como um todo. A epigenética estuda como os genes adormecidos podem se tornar ativos a partir das situações que a pessoa passa e que desencadeiam ou impedem, o surgimento de um transtorno mental. Então, há hoje estudiosos buscando entender esses fenômenos, fenômenos epigenéticos, para se entender melhor o adoecimento. Lembrando que não é só uma coisa, não é só outra. Que às vezes duas pessoas criadas no mesmo ambiente, tendo o mesmo DNA, podem ter transtornos diferentes e comportamentos muito diferentes, porque existem outros fatores que a gente precisa incluir e entender em todo esse contexto. Então, é a partir da interação com o ambiente que ocorre a expressão do gene. E isso para fazer aparecer o fenótipo do transtorno mental. Em outras palavras, o gene se torna ativo e a pessoa desenvolve o transtorno. Então, às vezes, o indivíduo carrega o gene, mas ele não é desenvolvido. Essa percepção que muitos estudiosos já trazem me fizeram refletir e preocupar com essas pesquisas genéticas em relação a determinadas doenças, né, que acabam, às vezes, até mutilando o corpo. Nós vemos, no caso da, daquela atriz, agora, em Angelina Jolie, que ela retirou as mamas para não ter o câncer de mama, porque ela tinha uma expressão genética. Mas ela não tinha nenhuma manifestação cancerígena. E isso poderia não acontecer, embora fosse uma expressão muito marcante na vida dela. Então, são atitudes que se tomam e que a gente precisa ter bastante cuidado. Nós estamos vendo aí, à medida que passa o chat, as pessoas às vezes querendo participar ao vivo. Coloque suas perguntas, daqui a pouco nós vamos responder alguma coisa que possa não ter ficado bastante clara para todos nós aí dentro desse contexto. O tema é muito difícil para quem não é da área de saúde, mas ele traz reflexões muito importantes. Quais são os principais fatores ambientais que promovem a ativação dos genes? Isso as pesquisas já trouxeram. Uma exposição prolongada ao estresse, exposição a situações traumáticas, negligência dos cuidadores durante a infância, abusos psicológicos, físicos ou sexuais, consumo de substâncias psicoativas e alimentação. Esses são os principais fatores ambientais que podem modificar essa condição de ativação do gene, trazendo uma melhora ou piora da condição de saúde do indivíduo. Esses que nós temos aqui são todos negativos. Mas o Bruce Lipton levanta que as crenças que as pessoas carregam
elas são fatores epigenéticos. E quando ele fala de crenças, ele não está falando só de crenças religiosas. Ele está falando de todo um conjunto de crenças que a pessoa carrega. E ele começa trazendo um velho conhecido da medicina, que é o efeito placebo. Né? E o que é o efeito placebo? O efeito placebo seria aquele efeito aonde a pessoa é induzida e passa a acreditar em determinado resultado que vai acontecer e ele vai apresentar uma melhora mesmo na ausência do uso de um medicamento ou de uma ferramenta ou de um procedimento dentro dessa experiência. O maior efeito placebo que a gente conhece chama-se médico ou qualquer terapeuta que for. A relação médico-paciente é um elemento fundamental para a melhora do paciente. E essa deve ser uma grande preocupação de todos os terapeutas. Esse efeito placebo, né, ele acontece, né, em todos os sentidos, não é só com remédio. Há uma experiência de um ortopedista com lesões de joelhos, aonde determinado procedimento foi feito, no outro foi feito outro tipo de procedimento, mas que não era compatível com aquilo, e um terceiro foi feita só uma experiência dando uma ideia de uma cirurgia, e as melhoras elas foram estatisticamente presentes em todos os 3 tipos de casos. Todos os 3 tipos de casos. Onde não houve cirurgia, onde o procedimento foi um outro e aonde o procedimento correto foi acontecer. Qual que é o grande problema quando se fala de experiências com placebos? São os aspectos financeiros. Isso incomoda profundamente a indústria farmacêutica. Pesquisas mostram que o uso de placebos e de medicações ativas em determinadas doenças, os resultados são estatisticamente tão semelhantes que não vale a pena usar o medicamento. Mas isso não interessa a uma das indústrias mais ricas do nosso planeta e que faz tudo para doutrinar o profissional de saúde, principalmente o profissional médico, desde o início da faculdade. Essas falas incomodam profundamente, porque eu já vi muito remédio que veio com uma propaganda imensa, sem resultado nenhum. E quando você via as pesquisas, os resultados deles eram semelhantes aos placebos e não valeria nem a pena de ter tentado usar. Há trabalhos, inclusive,
Há um trabalho de um pesquisador chamado Horgan, não sei, né? Horgan, que em 1999 ele fez um estudo sobre depressão e antidepressivos e placebos. Então, o indivíduo acredita que ele foi tratado e ele melhora. Quer ver um efeito placebo comum? O menino chega chorando com dor no machucado. A sabedoria da mãe vai lá, sopra, dá um beijinho e fala assim, vai melhorar. Daqui a pouco passou a dor, o incômodo, aquela situação toda. A crença que vai melhorar, melhora. Muda. Em todo mundo? Não, mas muda e muda a gente. Outro conhecido é o efeito nocebo, que é o contrário do efeito placebo, que são, né, aqueles elementos que levam o indivíduo a piorar. Nesse contexto, né, a importância da postura médica. Médicos desatenciosos, médicos que tratam os pacientes sem o devido cuidado que é necessário, eles podem piorar um paciente ou pode desencadear uma doença. A postura externa, ela pode desencadear esse processo. Eu já contei numa das minhas lives, né, nós estamos aqui trazendo exemplos, eu trazendo um exemplo que quando eu fui diagnosticado que eu tinha um tumor de tireoide, um tumor maligno, eu não tinha a doença, mas eu tinha o tumor. O primeiro profissional que me atendeu, ele foi de uma frieza e de um descuidado tão grande que não eu, porque o médico eu tinha noção das coisas, mas a minha esposa saiu dali numa crise hipertensiva. E o segundo cirurgião, que foi quem me operou, a postura dele foi tão ética, tão humana, que ele levou uma tranquilidade para minha esposa, mesmo no momento em que ele chegou à conclusão que era realmente um tumor maligno e que seria necessária a cirurgia. Há uma história, um caso clínico de um paciente chamado Sam Lond, que recebeu por parte do profissional a seguinte frase depois do médico ter chegado à conclusão que ele tinha um tumor do esôfago. Ele disse: o senhor tem pouco tempo de vida. Essa frase, os colegas deveriam pensar muito bem nela. O que aconteceu com esse indivíduo? O quadro dele foi agravando profundamente. E agravando de tal forma que a evolução foi tão negativa que ele faleceu muito rapidamente. E quando pegaram o esôfago para fazer a avaliação e examinaram a peça com o devido cuidado,
o câncer que estava ali presente, em termos de tamanho, em termos de desenvolvimento e de irradiação, não justificava o quadro evolutivo que São Londe teve e que culminou com o óbito. Então é preciso que a gente tenha bastante cuidado, né, para a gente entender isso. E as nossas crenças, a crença em Deus, a crença que eu posso ser curado, a crença que eu tenho uma proteção espiritual, ela não deve ser quebrada em paciente nenhum, mesmo que o médico não acredite nessas coisas. Ele está construindo um efeito nocebo. Bruce Lipton, ele traz uma conclusão importante. Quando reconhecemos o poder de nossas crenças, descobrimos a chave da liberdade. Não podemos modificar os nossos códigos de programação genética, mas podemos modificar a nossa mente. E a nossa mente pode levar a uma expressão gênica diferente, trazendo saúde. A fé é um fenômeno epigenético. E eu digo isso com tranquilidade. Sei que muita gente materialista vai me considerar ignorante, né? E eu acho que é até um desrespeito, né? Porque eu tenho uma história clínica, profissional, né, de mais de 4 décadas. Né? Eu já atendi milhares de pessoas, seja no consultório, seja no hospital, né, com resultados, né, usando medicação, usando terapêutica convencional, mas usando toda a terapêutica espiritual que pudesse estar à mão da pessoa, sem nunca desrespeitar a crença e os cuidados que ele se permitia ter. Então eu posso e afirmo com tranquilidade que a fé é um fenômeno epigenético. Não destrua a fé de uma pessoa. Não é manter as pessoas iludidas. É permitir que esses fatores, que muitas vezes a gente ainda não conhece, possam ser usados. E a gente não conhece muitas vezes porque não quer conhecer. Ou a gente não conhece porque os interesses financeiros atrás da área da saúde não querem que o profissional entenda e saiba sobre isso. Vamos ver se tem alguma pergunta. As pessoas, né, colocaram aqui, algumas nos cumprimentando. Acho que não tem nenhuma questão. Algumas pessoas queriam. Então, espero que essas informações possam ficar claras. Lembramos a vocês, essa live não vai ficar. Raquel, você lembrou bem, Jesus disse, a tua fé te curou. Né? Então, muitas vezes, quando eles vinham dizer que ele tinha curado as pessoas, ele dizia, foi a tua fé que te curou. E a gente precisa entender melhor esse contexto. Então, a live não fica gravada no Instagram, mas vocês podem anunciar que em breve ela vai estar no nosso canal do YouTube. Se vocês não conhecem o nosso canal, indique para as pessoas que possam se interessar pelo tema para se inscreverem no canal Dr. Roberto Lúcio, Saúde Mental e Espiritualidade, e deixarem lá
o sininho marcado para as notificações. Todas as semanas nós temos um tema novo. E todos os dias no Instagram nós temos uma reflexão sobre saúde mental e espiritualidade, ou sobre um e outro tema dentro do campo da saúde. Obrigado mais uma vez. A semana que vem nós temos uma participação muito especial na nossa live. Eu tenho certeza que vai atender muita gente. E quem está conosco começa a anunciar. Eu vou estar recebendo aqui a doutora Amelina Sampaio, uma psiquiatra, que ela se especializou em trabalhar com traumas. Ela é especializada em mindfulness, ela tem um trabalho muito bonito e eu tenho a alegria de tê-la como nora. Ela é esposa daquele filho que foi elogiado por muita gente falando comigo aqui sobre exercícios físicos e saúde mental. Atividade física e saúde mental. Então, a semana que vem, nós vamos falar sobre traumas. Um beijo no coração, boa noite, boa semana, bom dia, boa tarde para quem está nos assistindo pelo YouTube.